Fala pessoal, hoje eu queria falar com vocês, pais. Eu tô até com uma fotinha. Isso aqui é uma pedra que gravou a família e um amigo meu me deu. E eu tenho as meninas aqui, a Esther, a Pri e a Rebeca. Essa daqui, gente, tá vendo? Ó? Já tá casada, tá bom? Essa aqui casa esse ano. Olha o óculos dela aqui, que figurinha, né? Nem usa óculos mais. Mas o que acontece é que a gente tem um paradoxo, uma briga dentro do nosso coração. Nós começamos os primeiros anos da vida dos nossos filhos cuidando deles de praticamente tudo. Mas em algum momento da vida, eles vão sair para longe de nós. E isso gera uma crise no nosso coração. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Apesar da crise, o Salmo 127 fala de filhos como flechas nas mãos do arqueiro, né? As flechas são enviadas para longe. Então o propósito da paternidade e do cuidado dos filhos tem a ver com prepará-los para um dia realmente eles saírem. Mas como fazer isso? Hoje eu queria compartilhar com vocês, pais, 3 princípios para a gente liberar e abençoar nossos filhos. Esses princípios vão estar baseados em mordomia, sabedoria e fé. E se você seguir esses princípios, com certeza você vai ter alegria em ver seus filhos caminhando com o Senhor lá no futuro. Então, o primeiro princípio que eu queria compartilhar com vocês é o princípio da mordomia. A mordomia tem a ver com o cuidado da vida dos seus filhos. A vida dos seus filhos não pertence a vocês. E posso falar uma coisa? Nem pertence a eles. Tudo que a gente tem pertence a Deus. Lá em Mateus 25 fala-se da parábola dos talentos e daqueles administradores fiéis que cuidaram bem daquilo que Deus deu para eles. E é sobre isso que eu queria compartilhar nesse princípio da mordomia. É comum nós pais cometemos o erro de cuidarmos de tudo da vida dos nossos filhos. A gente acaba blindando eles. Eles não sabem o preço das coisas, eles não sabem todas as responsabilidades por trás de todas as coisas que precisam ser feitas. A gente lava a louça, cuida das roupas deles, da casa. Então, quando a gente faz isso com os nossos filhos, a gente impede que eles comecem a aprender mordomia na prática, nas coisas pequenas. E olha, se ele não aprendeu nas coisas pequenas, mais fáceis, dentro de um lar acolhedor, quando ele tiver que lidar com as coisas grandes lá na frente, vai ser um grande problema. Nós queremos que os nossos filhos aprendam a lidar com 3 áreas dentro de mordomia: tempo, talento e tesouro. Para que ele aprenda a gerenciar tempo, talento e tesouro, você, pai, vai ter que parar de ser aquele salva-vida de plantão, sabe? Sempre que dá um problema, ele corre para você e você resolve. Então, por exemplo, se a mesada dele acabou, tudo bem, você está suprindo, ele não trabalha ainda. E a mesada dele acabou, mas tem uma boa oportunidade ou algo que ele quer, puxa, ele precisa perder, né? Se você der mais, ele nunca vai sentir o peso das decisões erradas que ele tomou. Ou gastou mais tempo brincando e aí teve uma nota baixa. Deixa ele lidar com a nota baixa. Então, essas pequenas falhas, que não têm consequências gigantes, não são coisas absurdas na vida dele, né? Esses sofrimentos pequenos que vão acontecer agora no início vão treiná-lo para ser o melhor mordomo do tempo que ele tem, das habilidades e talentos que ele tem e também de todos os recursos que Deus colocou na mão dele. O segundo pilar nesse processo, princípio que eu queria compartilhar com você, é o da sabedoria. É importante que você ensine sabedoria para os seus filhos. Agora, pai, sabedoria não tem a ver com inteligência. Sabedoria também não tem a ver com conhecimento. Sabedoria nada mais é do que a arte de viver de acordo com o que Deus tem para nós. Então, quando um problema vem para sua vida e você tem que tomar uma decisão, qual caminho eu vou? Se você tem uma mente de Deus, você toma um caminho que é aquele que Deus gostaria. Mas se você tem uma mente baseada só nos seus valores, você segue o caminho que você gostaria. Provérbios 3, 5 e 6 fala sobre isso, sobre eu apoiar no meu próprio entendimento, né, naquilo que só que eu sei, mas tem um outro caminho que é eu confiar no Senhor. Então, esse processo de ensinar sabedoria para os seus filhos é muito importante para você poder largar a corda e deixar que eles vivam uma vida com o Senhor. Aí nesse princípio da sabedoria, eu tenho 2 dicas para vocês. Como que eu faço isso? Primeiro, começa a transferir a ideia de que você é a autoridade maior para a ideia de que Deus é a autoridade maior. Ah, por que tem que fazer isso? Ah, porque papai mandou. Não. Isso aqui você faz porque é o que Deus gostaria, é o que Deus mandou. Então põe Deus na jogada, porque você não vai estar com ele para sempre, mas Deus vai estar. Então se ele aprende que Deus é o referencial da vida dele, desde pequenininho, quando ele for maior, esse referencial vai continuar lá. Porque nós não vamos continuar, mas Deus vai continuar. O segundo, apesar de ele ter desde pequeno ordens e coisas para cumprir, ajude-o a começar a pensar nas razões. Nossa, qual seria o melhor horário para a gente acordar, para a gente fazer tal atividade? Se a gente acordar esse horário, a gente vai perder, a gente não vai chegar a tempo. Ajuda seu filho a pensar nas razões de por que as coisas estão sendo feitas. Então não dá só respostas para eles. Ajuda ele a conviver com as situações. Você está monitorando. Então em algumas situações você vai intervir e falar: filho, eu entendi que você achou. Não é educação positiva, tá bom, gente? É o que você quer fazer. Não é isso. É você, filho, mas olha só, isso aqui, será que é um bom testemunho? Esse tipo de situação, como as pessoas vão encarar? Ou se você fizer isso, o que você acha que vai acontecer?
Se ele tomar uma decisão errada, é óbvio que você ainda tem tempo para intervir. E você vai medir, né? Se aquilo traz um problema gigante, você fala, filho, ó, eu sei que você acha que isso aqui não vai dar problema, mas deixa o pai vai falar com você. Isso aqui vai dar, a gente não vai fazer assim. Começa a ensinar pro seu filho não só o que, mas o porquê nós agimos da forma com que agimos. Bom, eu falei que eu daria 3 princípios, eu já falei para você sobre mordomia, eu já falei para você sobre sabedoria, e o terceiro eu queria falar para você sobre fé. E como os outros 2 tinham a ver com uma ideia de transferência, né? Eu ensino mordomia pro meu filho, eu ensino sabedoria pro meu filho. O terceiro, talvez você pense, vou ensinar fé pro meu filho. Mas não é disso que eu queria falar com você, não. O terceiro é aquele princípio para quando ele já tá um pouquinho mais velho. Fé tem a ver com confiar que Deus é a autoridade maior e cuida do seu filho e não você. Porque quando a gente protege muito nossos filhos, às vezes a gente tá se colocando no papel de Deus. A gente tá ali achando que se eu não estiver, se eu não proteger, se eu não cuidar, se eu não direcionar, se eu não estiver junto, mas calma aí, eu sou limitado. Existe alguém que está, existe alguém que cuida, existe alguém que guarda, esse alguém é Deus. Então nada vai acontecer com seu filho se Deus não permitir. E se Deus permitir, saiba que ele é mais esperto e inteligente do que eu e você juntos. Então, o terceiro princípio é um princípio para nós pais, é um princípio de fé. Eu tenho experimentado um pouco isso porque minhas filhas já estão na idade de começar a sair de casa. Uma já saiu, a segunda, se Deus permitir, casa em breve. E nesse processo foi muito legal perceber tudo aquilo que foi ensinado. Puxa, eles sabem, eles vão viver e Deus está na jogada. Então tem a tranquilidade de que eu não preciso estar às 6 horas daqui, onde minha filha mora, protegendo ela e cuidando dela de tudo. Por quê? Porque Deus está lá. Eu não vou fazer tudo, mas Deus pode. Então o terceiro princípio é eu e você, pai, a gente acalmar nosso coração para que a gente possa abençoar nossos filhos, liberar nossos filhos, para que eles sejam essas flechas que vão voar longe. Talvez em algum tempo nós nem vamos estar aqui mais, mas eles vão estar aqui, continuando uma vida para a glória do Senhor. Ok? Que Deus abençoe você nessa tarefa.